Não conversei ainda com vocês sobre a manifestação da CBP, que é um órgão que cuida da alfândega, das entradas nos Estados Unidos. Um órgão que está lá em nome do governo dos Estados Unidos, né? Que tem um poder de Estado muito grande e que se sentiu muito ofendido com a falsificação da entrada de Felipe Martins. Diz um trecho, né? Condenamos veementemente o uso de entrada falsa para embasar a prisão do senhor Martins. Ele foi preso, ficou preso 6 meses, esteve em solitária, porque queriam que ele fizesse delação premiada contra Bolsonaro, né? Foi uma pressão que Gilmar Mendes várias vezes lá atrás condenava, né? Ele está preso ainda, né, em casa, com tornozeleira, assim como Bolsonaro, que está cumprindo uma prisão que foi decretada no curso de um inquérito em que ele acabou sendo retirado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Então, ele não está mais nesse inquérito, mas continua sofrendo a consequência do inquérito, embora tenha sido condenado em outro, mas esse que é a base da prisão, esse que resultou na prisão domiciliar dele. São coisas incríveis, né? Agora, um assessor de Trump está insistindo e há investigações, as investigações têm seu tempo, hora e ritmo, né, para aparecer todos os envolvidos nessa falsificação, que escreveu Felipe Martins, quando o nome dele e o nome certo se escreve com I, né, em todas as línguas. Felipe Martins, Filipinas, pelo rei Filipe II, da Espanha, né, o príncipe Philip, da Inglaterra, né, mas enfim. Até errado, quer dizer, a pessoa não era muito bom de... Eu conheço alguns aí que estão até candidatos ao Supremo, cujo português vai ter que passar por uma aula, um intensivão de português para não fazer fiasco lá no Supremo. Mas, enfim, agora tem que investigar, porque, afinal, não é possível que a mulher, que a Procuradoria, né, e que a Polícia Federal tenha se baseado numa notícia, parece que é um tal de Guilherme Amado, algo assim, né, que escreveu que Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos e tinha sumido nos Estados Unidos. E ele estava indo de Brasília para Curitiba, né, e depois para a cidade dele, né, com prova, com Uber registrando, com passagem aérea registrando, com tudo, provado. Ele não estava nos Estados Unidos e nem tinha embarcado, né? Mas inventaram essa entrada lá. Isso é muito grave, né? Tanto que o órgão americano diz condenamos, né? Bom, mas uma outra questão, eu falei de gente que é candidato ao Supremo, né, a vaga de Barroso. Vejam só, Barroso saiu, disse que não quer mais se expor não quer mais saber de exposição pública, não adianta mais, ele vai ser um exposto público para o resto da vida, né? E não vai poder ir para os Estados Unidos, que ele ama, né? Formou-se em Yale, é professor visitante em Harvard, né? Gosta ali da região de Cambridge, ali perto de Boston, mas tem casa lá me parece que é Key Biscayne, lá no Miami. O filho dele trabalhava lá, teve que sair de lá, porque foi atingido pelo corte de visto. Sentiu muito isso, né? Tanto que decidiu sair do Supremo antes mesmo da meditação que ele ia fazer lá naquele rito indiano, né, ou hindu, sobre decisão de futuro. Não sabe para onde vai, mas sabe que não fica no Supremo, né?
Agora vai marcá-lo, já marcou para o resto da vida, tá mais lapidar do que o batom da Débora na lápide de granito da deusa Têmis. Está muito mais lapidar o nós derrotamos o bolsonarismo, porque afinal ele presidiu a eleição de 22 no TSE, né, a campanha eleitoral, né, ele organizou aquelas coisas, depois veio para o Supremo e proclamou isso, ele, arrependido disso, mas sim, ele se arrepende conscientemente, mas foi o inconsciente que falou naquele dia, empolgado por estar num ambiente da Uni, e aí o ato falho, o inconsciente jogou isso para fora. Ele está crente que derrotou o bolsonarismo, né? Primeiro botou na cabeça, como de resto do Supremo, de que haveria um golpe. E aí fez o contragolpe, né? A Constituição não importou nada, né? Foi o contragolpe, valeu tudo. Mas, enfim. E aí, na vaga dele, está cheio de gente, que eu disse o outro dia, puxa, com esses candidatos é preferível que o Barroso não vá, que ele fique, né? Então está nas mãos dos senadores que fazem a sabatina no Senado. Está cheio de gente que é fácil de fazer perguntas, né? Mas depende enfim, do critério dos senadores, da sabedoria dos senadores, do conhecimento dos senadores, da inteligência dos senadores, que sabatinam uma pessoa para começar, enfim, a recuperar o Supremo. Só deixar entrar gente que era daquele nível do Supremo de 20 anos atrás, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Gazeta do Povo, a informação que não é tendenciosa pró-governo ou pró-Supremo, é informação isenta, né? Como deve ser o jornalismo. A Gazeta do Povo prima por isso. Eu encontro sempre a boa informação na Gazeta do Povo. Eu estou lá também com os meus comentários, os meus artigos diários, enfim. E ela está fazendo agora, aproveito, está fazendo uma oferta de R$ 1,90 por mês pelos próximos 6 meses, podendo cancelar quando quiser, se quiser, né? Gazeta do Povo já tem uma longa tradição centenária e isso significa credibilidade e confiança. R$ 1,90 por mês, olha aí, se você estiver interessado, está lá no gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia, ou você põe aí no QR Code, né? Ou seja, menos de R$ 2,00 por mês pelos próximos 6 meses, dá acesso a todo o excelente conteúdo da Gazeta do Povo, que não depende de verba do governo, mas depende dos assinantes, né? Isso é fundamental para a independência de um órgão de informação no momento em que a gente corre o risco de mais um tipo de censura, inventando jurisprudência sobre desinformação, né? A opinião contrária é chamada de desinformação em geral. Lula, mesmo indo ao Papa, não foi notícia ontem. A grande estrela do dia, o grande astro do dia foi Donald Trump em Israel e depois no Egito. Uma correria pela paz em Gaza, que se não sumir com o Hamas, não vai haver. Mas hoje ele já está almoçando com o Milei. Milei é convidado à Casa Branca para um almoço de trabalho. Bom, enquanto isso, Bolsonaro permanece preso. Moraes alega perigo de fuga e pela ordem pública e porque ele descumpriu medidas cautelares. Mas espera aí, ele está em prisão domiciliar num inquérito em que ele não está mais, ele estava. Aquele inquérito que apurava também uma suposição, né? Porque essa história de fuga é suposição, né? Apuravam a suposição de que Bolsonaro ajudava o filho Eduardo a convencer a Casa Branca a punir o Moraes.
Mas o Moraes é que é o juiz do caso e ele é que manda prender por causa disso. Não, não pode, isso é impossível. Isso não existe. Não existe em direito. O próprio juiz interessado na causa determinando. Mas, enfim, a gente vai se acostumando com o silêncio da mídia, que finge que isso é natural, né? Bom, tem outra questão aí que silenciaram, porque é um decreto de agosto, só foi revelado agora pela Gazeta do Povo, de Curitiba, um decreto do marido beneficiando a Janja. A Janja tinha lá um gabinete com uma folha de pagamento de 160 mil, de uns 10, 12 funcionários. Agora não, agora vai ampliar. Ele determinou que o gabinete do presidente da República, que tem quase 200, é que vai dar assistência à Janja em todas as questões culturais, sociais e de cerimonial. Bom, revelado isso, a oposição se levantou. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que vai se mobilizar para derrubar o decreto, né? Ou seja, faz um decreto legislativo que anula o decreto do executivo. Isso pode. Porque, afinal, Janja não tem cargo público, não foi eleita e gasta muito dinheiro, segundo ele, e gasta muito dinheiro do público que paga impostos. Bom, e um outro... essa história aí, né, de marido beneficiando a mulher, isso é comum, né? Vice-versa também, a gente vê mulheres advogadas que são esposas de ministros do Supremo ou que são esposas de juízes, e o caso vai para lá, vai para o Supremo, valoriza muito mais o gabinete da ilustre advogada, né? Mesmo outros parentes, né, de juízes, não pode. Meu avô me ensinava isso, né? É uma questão de ética. Não pode, se tiver algum interesse envolvido, pessoal, não pode. Simplesmente o juiz tem que se declarar, dizer, olha, eu não posso pegar esse contrato aqui que eu vi a assinatura da minha mulher ali como procuradora, né? Assim como quem pede a extradição do Talhaferro é o próprio interessado, ministro Moraes, mais uma vez, né? Muito estranho. Bom, e uma notícia aí que interessa aos agricultores, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região da Mantiqueira, javali. Alguém teve a ideia de trazer javali africano para produzir carne, só que o javali se liberou, né? E hoje faz um estrago enorme nas lavouras de milho, vem uma manada de javali, na verdade, o nome, eu prefiro vara, né, porque parece um porco. Destrói completamente, é como se passasse um rolo compressor sobre uma lavoura de milho, por exemplo. Mata pessoas, mata cachorros, né? E a caça do javali estava contendo. Em 2022, eu tenho aqui os números, a associação aí de caçadores tem um registro de 465 mil javalis abatidos. Mas aí veio a desarmamento, decreto reduzindo, porque para matar um javali não se mata com espingarda, né? Precisa de fuzil e de bom calibre, de boa força, muita energia no tiro. E aí isso foi restrito, e aí agora o javali está se multiplicando de novo, e muito, né? Aconteceu com os castores, alguém teve a ideia de trazer castor do Canadá, botar no sul da Patagônia Argentina. Os castores derrubaram todas as matas de lá, toda a floresta, para fazer diques, né? Não dá certo, né? Então, foi para o Supremo. Está lá no Supremo, está com o ministro Cássio Cunha Lima. Enfim, está com o ministro Cássio. E ele é o relator. O que vai fazer? Tão desconfiados que o Supremo está querendo deixar isso na área federal.
Só que está escrito aqui no artigo 24 da Constituição, a linha 6, né, que há uma legislação concorrente com os estados, né, sobre florestas, caça, pesca, fauna, etc. Então, o Estado pode, sim, legislar sobre isso, mas esse assunto está lá em discussão no Congresso, porque acham que vão entregar para o IBAMA. O IBAMA é o Instituto do Meio Ambiente. O javali não é do ambiente brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Vocês estão lembrados que o Congresso Nacional aprovou uma lei de licenciamento ambiental que remove todo aquele woke de maluquice ambiental, né, e que vinha entravando a atividade produtiva do Brasil. Não, parece uma doença, né? Ferrogrão, por exemplo, parada, porque está num cantinho lá de uma reserva indígena. Está cheio de coisa maluca aí. Mas aí Lula, né, sendo fiel aos seus ambientalistas, fez um monte de vetos que serão apreciados amanhã, quinta-feira, em reunião conjunta do Congresso Nacional. E está havendo uma mobilização de todo mundo que trabalha, que produz, que dá emprego, que paga imposto, que sustenta esse país, que produz alimentos, né, para derrubar esses vetos que entravam a produção. Entrava em toda parte, não é só na produção agrícola, pecuária, né? Entrava na abertura de ferrovias necessárias, entrava na mineração deste país, entrava, enfim, na tentativa de o país ter riqueza e, com isso, ter uma melhor qualidade de vida. Afinal, em toda a natureza, desculpa, pode parecer algo. O rei da natureza é o gênero humano. O gênero humano tem inteligência, raciocínio, né? Usa a natureza como primeiro dos fatores para produzir riqueza. Quem quer que aprenda rudimentos de economia sabe disso. E os deputados e senadores sabem também. Tem coisas incríveis, né? Eu vejo agora em manifestações sobre essa COP30, falando sobre a necessidade de reverter as condições climáticas. Meu Deus, mas se o Sol não está envolvido, não vão conseguir. É muita arrogância do gênero humano, que ocupa 6% do planeta Terra em atividade produtiva, achar que resolve isso, né? Mais ou menos explosões do Sol esquentam mais ou menos as águas dos oceanos, que são a imensa maioria. Isso influencia a formação de nuvens, de umidade, de ventos, o clima da Terra, que é cíclico, porque são cíclicas as explosões solares. Mas vamos mudar de assunto, porque tem mais um caso aí, né? Só queria comentar, né? Duas condições. Eu tenho falado aqui do acordo lá no Oriente Médio, que eu sou muito cético. Como jornalista eu tenho que ser cético, eu não posso ser ingênuo, porque se o Hamas está participando do acordo, não vai dar certo. Se fosse a Organização para a Libertação da Palestina, que já recebeu o Prêmio Nobel da Paz por reconhecer Israel e os direitos de Israel sobre Jerusalém, por exemplo, né, que os xiitas não aceitam. Xiitas queriam Samaria, queriam Judeia, né? Não tem como, tem um Velho Testamento aí a comprovar, né, a questão de Israel lá. Bom, mas enfim,
O Hamas entregar as armas, eu duvido. Já teve entreveiro ontem. Os soldados israelenses tiveram que atirar num grupo que estava invadindo já. Ou eles vão esconder as armas. E o Trump disse que vai lá, se não entregarem, vamos tirar. E eles devem imaginar como. Então, esse é um caso. O outro caso é, de novo, essa história de prender Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. O Lindbergh Farias e uma deputada, acho que é Thalita, Talíria Petroni, do PSOL, pedindo a prisão dos dois. O Paulo Gonet disse, olha, vocês não são parte legítima para isso. Vocês não fazem parte de Polícia Federal, Delegacia de Polícia, promotor público, para entrar pedindo prisão de deputado. E o mais vergonhoso disso é que 2 deputados parecem que não leram o artigo mais importante para um parlamentar, que é o 53 da Constituição. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras. O que Eduardo fez lá na companhia do Paulo Figueiredo seria crime de opinião. Mas a denúncia do Paulo Gonet diz que é crime de coação. Estavam coagindo o governo dos Estados Unidos, maior potência do mundo, a coagir o Supremo para não condenar Bolsonaro. E Bolsonaro estava nesse inquérito. Por isso foi decretada uma prisão preventiva para ele, domiciliar. Só que ele saiu do inquérito, mas a prisão continua. São milagres que só um livro de Franz Kafka, como O Processo, seriam capazes de descrever para as gerações futuras e para as faculdades de Direito. De Brasília, Alexandre Garcia. Gazeta do Povo, a informação que não é tendenciosa pró-governo ou pró-supremo, é informação isenta, né? Como deve ser o jornalismo. A Gazeta do Povo prima por isso. Eu encontro sempre a boa informação na Gazeta do Povo. Eu estou lá também com os meus comentários, os meus artigos diários, enfim. E ela está fazendo agora, aproveito, está fazendo uma oferta de R$ 1,90 por mês pelos próximos 6 meses, podendo cancelar quando quiser, se quiser, né? Gazeta do Povo já tem uma longa tradição centenária e isso significa credibilidade e confiança. R$ 1,90 por mês, olha aí, se você estiver interessado, está lá no gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia, ou você põe aí no QR Code, né? Ou seja, menos de R$ 2,00 por mês pelos próximos 6 meses, dá acesso a todo o excelente conteúdo da Gazeta do Povo, que não depende de verba do governo, mas depende dos assinantes, né? Isso é fundamental para a independência de um órgão de informação no momento em que a gente corre o risco de mais um tipo de censura, inventando jurisprudência sobre desinformação, né? A opinião contrária é chamada de desinformação em geral. Parece que a lei Magnitsky está causando algum efeito no ministro Moraes. Vocês devem lembrar que o Clesão, doente, a defesa dele pediu várias vezes para ele ser tratado, para ser medicado, para ter tratamento em casa, e ele acabou morrendo sem ser atendido. Pois agora a Alexandra Aparecida da Silva, presa em 8 de janeiro, depois foi com tornozeleira para casa, mas descumpriu, aí foi presa em Varginha. Teve até, parece que nem comprovou que estava com nódulos nos seios e com depressão,
mas a defesa alegou isso e ela já vai para casa, em Paraguaçu, Minas Gerais. Vai sair da prisão de Varginha, por decisão do ministro Moraes. Eu imagino, essa mulher vem para Brasília para participar de uma manifestação. Ela não veio para dar golpe de Estado, para derrubar presidente, botar alguém no lugar do presidente. Veio para se manifestar, seu descontentamento. E virou golpista, né, como a mídia domesticada chama, e vai para casa agora. 8 de janeiro já são 2 anos e 9 meses, a maior parte dos quais ela passou atrás das grades. Agora está indo para casa. Tudo isso deve ter causado a depressão e os nódulos no seio, né? Isso não volta atrás. Gente, os Correios, que vergonha! Os Correios estão pedindo para os bancos 20 bilhões de reais para sair da crise. Não vai adiantar nada, porque é um círculo vicioso. A solução petista para as estatais é isso, é gastar dinheiro. Dava lucro no tempo do presidente Floriano Peixoto. Presidente que eu digo, presidente do Correio, general Floriano Peixoto. Não é o presidente Marechal Floriano, né? Meu Deus! Eu fui lá várias vezes para saber como funciona os Correios dando lucro. Era uma empresa que funcionava ali, com tudo controlado, fiscalizado, não tinha desperdício, tinha eficiência, produtividade, exercendo o seu papel de entrega, de correspondência e de mercadorias. Exuberante. Entrou o governo Lula, passou a dar prejuízo. E o prejuízo do ano passado já é muito maior, já é muito menor que o prejuízo do primeiro semestre desse ano. O primeiro semestre desse ano já foi 4 bilhões 360 milhões. Quer dizer, vai chegar ao fim do ano com 10 bilhões de prejuízo. Deu prejuízo do ano passado, do ano retrasado, né? Pobre do Postales, sempre pagando a conta, os carteiros, né? Estão falando em demissão voluntária, porque não tem dinheiro sequer para demitir, né? Meu Deus do céu, né? Diz que estão oferecendo aos bancos garantia do Tesouro Nacional. É bom a gente lembrar que a dívida pública está com 78% do PIB por aí, isso que estão calculando de uma forma diferente. Bom, eu tenho dito aqui que a CPMI lá do Senado vai lambendo a sopa quente pelas bordas, né? Querem blindar todo mundo, mas está pegando. O relator no Supremo desse inquérito, o ministro André Mendonça, já bloqueou 390 milhões de gente do Sindinap, Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas, cujo vice é o irmão do Lula, que não está lá citado, né? Frei Chico. É um pedido da Polícia Federal, né? Inclui o presidente Milton Batista de Souza Filho, um espólio do ex-presidente que morreu em 2023, João Batista Inocentini, né? Ou seja, então está começando a chegar perto, né? Para pagar. E, por fim, eu queria citar um acidente de um caminhão bateu na traseira do outro, num congestionamento lá em Curitiba. E a criança, filha do motorista, estava no assento ao lado. O motorista não se feriu, foi uma batida assim, mas a criança provavelmente estava sem cinto. 6 anos de idade. Morreu. Vai com a cabecinha batendo no painel. Os socorristas choraram emocionados. O pai deve estar desesperado. Eu estou contando isso para a gente nunca tirar da cabeça o cinto de segurança. De Brasília, Alexandre Garcia.
Vocês devem ter visto nas redes sociais, né, que as lojas Havan filmavam os que praticavam furtos na sua loja e depois expunha a cara deles para todo mundo saber quem é o ladrão e tomar cuidado com o ladrão quando entrar na loja de alguém ou quiser fazer negócio com alguém ou quiser se relacionar com alguém, a gente saber que essa pessoa é mau caráter, né? E é desonesta. Pois o Ministério Público de Santa Catarina deu uma queixa da loja Havan, que estava expondo, né, a imagem da pessoa, devia enquadrar na lei de proteção da imagem, né, mandou lá para a Agência Nacional de Proteção de Dados, e para proteger a imagem dos que furtam. E aí, no Brasil está tudo invertido, né? E aí a agência mandou tirar, né? Então, não tem mais. Quando as lojas Havan publicavam, verificou que caiu para metade o furto, pois agora dobrou e voltou a ser o que era antes. Esse Brasil, o Brasil gratifica o ladrão. Aí não tem jeito, aí a gente não vai ter futuro nunca, né? O pior é que não é só a gente, são os nossos filhos, netos e bisnetos. Bom, vejam só, eu disse que é tudo invertido. Um dos mais eficientes e corretos presidentes da FUNAI, o delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva, né, cujo trabalho eu acompanhei, trabalho honesto, sério, foi condenado pela Justiça Federal em Manaus a 10 anos por denunciação caluniosa. Vou contar para vocês o que é. Olha, então, aquela linha de transmissão de eletricidade de Manaus para Boa Vista, né? Roraima depende da energia elétrica da Venezuela, né? Porque não pode aproveitar as hidrelétricas, o potencial hidrelétrico que tem o Estado. Potencial hidrelétrico maravilhoso. Poderia, ao contrário, vender para a Venezuela e abastecer o Estado do Amazonas. Mas, enfim, são coisas de Brasil, que é tudo invertido. E aí, para passar lá no território Waimiri-Atroari, ia ter indenização para os índios. E aí ele pediu para a Polícia Federal investigar se tinha, né, funcionário da FUNAI numa rachadinha lá com a indenização. Foi isso que ele fez, dever dele. E está punido por isso. É incrível. É tudo invertido. Bom, mas a defesa dele vai entrar com recurso. Bom, a CPMI da Previdência, do colossal roubo de 2.300.000 idosos, mais de 60 bilhões tirados de idosos aposentados e pensionistas, né? Tem 11 requerimentos pedindo para ser convocado, para depor o irmão de Lula, o conhecido como Frei Chico, porque ele é vice-presidente de uma entidade chamada Sindinap, Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, né, que está com um bloqueio de 390 milhões de bens, bloqueio pedido pela Polícia Federal, concedido pelo ministro relator do Supremo, ministro André Mendonça, né, pegando o presidente, mas não o vice. No entanto, o sindicato, quando refez um acordo com o INSS, omitiu que o tal Frei Chico, José Ferreira da Silva, estivesse na diretoria. Ficou muito estranho isso. E aí o que fez o governo? Inundou a CPMI de deputados, senadores governistas que bloquearam a convocação do irmão de Lula. Aí a grande pergunta é, por quê? Se a pessoa está absolutamente inocente, se não deve nada,
Vai para lá, vai responder a tudo sem problema nenhum. Mas foi um Deus nos acuda para bloquear esse depoimento. O que levanta desconfiança e suspeita, né? Que poderia ser totalmente afastada, poderiam ser totalmente afastadas com o depoimento dele, de alguém que nada deve. Não é? De Brasília, Alexandre Garcia. Gostou de ver o comentário do Alexandre Garcia? Ele chegou aqui graças à contribuição dos assinantes da Gazeta do Povo. Eu sou Marcos Aires, editor de redes sociais da Gazeta, e preciso te dizer, é o apoio da nossa comunidade que permite que conteúdos assim ainda sejam feitos no Brasil. Considere tirar um minuto e se tornar assinante da Gazeta agora. Você vai ter acesso a todo o noticiário e colunistas, conteúdo independente e com a coragem que só a Gazeta tem. Clique no link da descrição ou entre em gazetadopovo.com.br/oferta e adote a liberdade de informação na sua rotina.